Ele abre aqui, e aí desse lado nós temos um pincel de esfumar, e desse outro lado aqui nós temos um pincel de lábios. Nossa, gente, realmente essas cerdas aqui são diferenciadas. Esses pincéis aqui da Guava são 4 em 1, então eu quero fazer uma make completa com eles para ver tudo que dá para fazer. Começando pela base, eu vou escolher um dos pincéis para usar como pincel de base. Então aqui nós temos a possibilidade de uma esponja como pincel de base. Também acho que esse lado aqui desse pincel pode ser um bom pincel de base. Eu vou usar como base um corretivo da Detone. Não é que é bom, gente? Olha só, tá esfumando bonitinho. Eu gostei muito desse pincel, viu? Pra base, assim, não sei se ele foi programado justamente pra base, mas eu quero saber tudo que esse combo de pincéis pode fazer. Esfumou bem, vou até aproximar pra vocês verem. Eu gostei. Agora eu vou passar o corretivo. Esse daqui é um corretivo da Dalla. Eu acho um corretivo ótimo, e ele é bem mais clarinho, então eu sempre uso como corretivo iluminador. Então eu boto ele mais aqui no canto interno e no final do olho, concentrando mais essa cor clara. E aí misturo mais um pouquinho do corretivo da Detone, que é mais a cor da minha pele. Geralmente eu aplico corretivo assim distante mesmo da linha d'água. E vou usar essa esponja aqui para esfumar o corretivo. Essa esponja é interessante porque ela tem o refil. Se chegar um momento que a esponja tá tão sujinha que ela não consegue mais nem ser lavada sem se deteriorar, você vai lá e troca pelo refil. Acho que funcionou isso da esponja no pincel. Deixou pelo menos mais fácil de ser aplicada. Eu gostei, gente. Essa ideia da esponja no pincel, eu achava que era uma coisa meio tosca, mas eu tô curtindo pra caramba. E eu nunca tinha testado pincel com esponja, porque assim, nunca foi algo que chamou super a minha atenção. Ai, preciso experimentar. Tem vários pincéis que eu compro só porque eu acho curioso e quero testar. No final eu acabo nem usando. Mas esse da esponja, eu não tive essa curiosidade. E agora eu estou arrependida de não ter tido essa curiosidade antes. Agora eu vou usar um blush nacional que tem sido um dos meus favoritos, que é o Framboesa Fresca, da Statera. Vou aplicar com esse pincel chanfrado da Guava. Uau! A cor veio, hein, gente? Dá-lhe chinelada. Nossa, mas olha, achei esses pincéis tão macios que até quando eu esfrego assim com uma certa agressividade pra sair a mancha que eu crio com blush, não irrita a minha pele. Um pincel que resiste à minha brutalidade. Nossa, que delicinha de pincel. E olha que blush belíssimo. E aquela situação, se eu quero tirar o excesso, eu volto com um pincel de base e vou esfumando, principalmente nas extremidades do blush. Porque eu esqueci que esses blushes da Statera são muito pigmentados. Pro maquiador, isso é maravilhoso. E pra automaquiagem é incrível porque o produto não acaba. Então já usei 3 pincéis, faltam 5 pincéis ainda. Esse aqui é o de aplicar pó, então ele vai entrar no final da minha maquiagem. Caso eu fosse fazer contorno, eu poderia apostar nesse pincel chanfrado ou nesse pincel da base. Agora eu quero fazer uma sombrinha, então eu vou pegar o meu pincel, vou abrir aqui, e aqui dentro tem um outro pincel. Então eu tenho esse pincel aqui de aplicar sombra e tenho esse pincel chanfrado para fazer delineado. Vou aplicar aqui uma sombrinha bem rosada, bem aqui no canto interno dos olhos. Ao mesmo tempo ela é luminosa. Na verdade é um blush que eu estou usando como sombra, porque eu achei com muita textura para ser um blush. Delicinha o pincel de olhos também, hein, gente? E agora eu vou pegar a minha paletinha montável da Statera, que tem vários tons neutros pra gente usar nos olhos. E já vou aproveitar e abrir o outro pincel. Ele abre aqui, e aí desse lado nós temos um pincel de esfumar, e desse outro lado aqui nós temos um pincel de lábios. Nossa, gente, realmente essas cerdas aqui são diferenciadas. Vou trazendo aqui pra dentro. Agora eu vou usar esse pincel chanfradinho aqui para fazer tipo um puxadinho, um delineadinho. Eu achei ele meio grossinho, mas nada que não dê pra gente dar uma esfumadinha, criar um negocinho aqui ou outro. Pra quem quer delineado super fininho, não é o pincel, mas ele quebra um galho, tipo um delineado esfumado assim, que é o que eu tô fazendo aqui agora. Ou até mesmo com um pincel de detalhe, gente. Por exemplo, passar aqui embaixo um pouquinho de sombra. Então a gente vai passando aqui, ó, com o pincel chanfrado que é um pouquinho mais grosso, mas sinceramente eu acho que funciona. Deixei aqui um pouquinho mais aberto para o meu olho não manter a sensação de caidinho. Acho que vou fazer um contorninho de boca com esse pincel, que ele parece ser bem preciso. Aqui, ó. Então, com esse jogo de pincéis aqui da Guava, que eu vou confessar que eu não botava muita fé, mas agora que eu fiz essa make aqui com eles, eu achei bem versáteis, achei fácil de guardar na bolsa, você tem vários pincéis num só, isso é muito facilitador, principalmente para automake. Recomendo que você tenha pincéis assim, nesse estilo, com muita funcionalidade. Então, para você que gosta muito de se maquiar, tá aprovado, tá super recomendado, principalmente para guardar na bolsa. E vem com uma necessairezinha bem pequena, que é para você botar os 2 pincéis juntos, bem básica assim, então você consegue jogar na bolsa numa boa.